Deus é maravilhoso, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Louvado seja Deus. Estou feliz com o Senhor Jesus, feliz com o que o Deus tem feito por nós, né, irmãos? Louvado seja Deus. Deus, Ele é maravilhoso para a nossa vida. Amém. Hoje um culto especial. Amém. Não que os outros não sejam, mas hoje é um culto especial para nós. Hoje é um momento especial para mim e para você. Nós estamos aqui para relembrar a memória de Cristo, em memória de Cristo. Amém? Então é a memória do Senhor que nós estamos aqui. Hoje é um culto de Santa Ceia, como o Senhor Deus já tem falado nesta noite aos nossos corações, através da sua palavra, através dos louvores. Nós estamos à presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Adore comigo, irmãos. Já nós estaremos fazendo menção da palavra do Senhor. Amém? Pare um minuto, olha ao teu redor. Perdemos tanto o medo de sorrir. Porque há tão pouca. Se um sorriso amigo faz outro existir, é tempo de quê? De se estender as mãos, pois buscando juntos a mesma solução. Devemos desanimar no mundo melhor. O mundo melhor só depende de nós. Dê o seu melhor. Por quê? Isso é o que Deus quer. Então faça alguém feliz. E alguém pessoas vão sem direção, nenhum ombro amigo, um pouco de atenção. Mas devemos ver com o coração que dá é bem melhor que receber. Dê o seu melhor. Entrega o seu melhor agora na presença do Senhor. Isso é o que Deus quer. Faça alguém feliz e alguém também para você. Dê o seu melhor. Isso é o que Deus quer. Faça alguém e alguém também para. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém, meus irmãos. Aleluias. Dê o seu melhor, entrega o seu melhor na presença do Senhor. Abra a sua Bíblia
Aleluia, quero fazer a leitura da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Livro Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu São João, a qual escreveu apóstolo, glória a Deus, João, capítulo de número 10. Aleluias. Exaltado seja o nosso Deus. Desde já agradeço a Deus pela vida da igreja. Hoje fizemos 2 visitas hoje, né, irmãos? Abençoada. Louvado seja Deus. Abençoamos uns lares. E Deus, Ele falou tremendamente nesses lares onde nós estivemos. E estamos para fazer a obra do Senhor. E a palavra é levada, a mensagem é anunciada. O Evangelho é pregado aonde chegamos, amém? Então isso é resplandecer a Cristo Jesus em nós. Aonde pisarmos a planta do nosso pé, abençoado será, amém? Então quando pisarmos a planta do nosso pé, aonde for que nós pisarmos a planta do pé, tem que ser abençoado. Então quer dizer que não é só você que vai ser abençoado nos lugares que você for, mas a sua responsabilidade, a nossa responsabilidade é abençoar aonde chegamos, amém? Então nós, cristãos, servos do Senhor, temos que ser um canal de bênção aonde chegarmos. E as pessoas têm que ser abençoadas através de mim e de você. Louvado seja Deus. Então levamos a palavra do Senhor, levamos o Evangelho e nos alegramos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? A palavra do Senhor, eu vou estar lendo, peço que os irmãos acompanhem, capítulo de número 10 de São João. Vamos ler esse trecho em nome de Jesus, amém? Diz assim a palavra do Senhor, e a igreja acompanha. Na verdade, vos digo que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entrar pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando as tira para fora, as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a sua voz, não conhece a voz do estranho. E Jesus lhe disse essa parábola, mas aqueles que não entenderam que era que lhe dizia, e tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. E disse Jesus: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém? Glória a Deus. Podeis vos assentar, adorando ao Senhor Jesus Cristo. Jesus está dizendo que Ele é o bom pastor. E o bom pastor, Ele dá a vida por suas ovelhas. O bom pastor, Ele entrega a sua vida. E hoje nós estamos nada mais e nada menos que um culto de Santa Ceia, aonde nós iremos, aleluias, trazer à memória algo que nos traz esperança, trazer à memória aquilo que fortalece a nossa fé, aquilo que fortalece, aleluias, o que acreditamos, aquilo que nós colocamos nas mãos do Senhor, aquilo que o Senhor Deus tem para fazer através de nossas vidas. E hoje um culto de Santa Ceia é onde nós vamos trazer a memória de Cristo Jesus.
Nós já falamos do sacrifício, já falamos do sofrimento de Cristo Jesus na cruz do Calvário, e hoje o porquê que nós estamos celebrando esse culto, este evento, aleluias, esse ato simbólico, aleluias, pois nós acreditamos, irmãos, e quando se fala de evangelho, é aquilo que Jesus veio estabelecer nesta terra. Foi aquilo que Jesus veio estabelecer a este povo, a este mundo. E nós entendemos que por pregar a verdade, por falar, aleluias, contra a religiosidade, Jesus foi crucificado. Muitos dos fariseus e saduceus, escribas, eles falavam no nome de Deus, acreditavam na lei, eles colocavam a lei acima de tudo, aleluias, eles tinham essa confiança, mas eles faziam errado, fazia de forma, havia alguns benefícios a uns e a outros não, e eles não viviam, era a mesma coisa que eles falavam tanto de amor, mas não vivia o amor. Eles falavam tanto de compaixão pelo próximo, de estar próximo, de ajudar, de ser alguém que favorecia os outros, mas eles não viviam isso. Então era um grupo de pessoas que pregavam aquilo que não vivia. Mas a palavra de Deus vai dizer que quando Jesus iniciou o seu ministério, começou a falar, eles não entendiam de onde vinha tal sabedoria de Cristo Jesus, de onde vinha tal conhecimento, que mensagem era aquela. Impressionados estavam aos 12 anos, quando Jesus estava no meio dos doutores da lei. Jesus estava no meio deles, pregoando o evangelho, pregoando a palavra de Deus, falando da sua missão, daquilo que ele veio fazer nessa terra, aleluia. E eles não entendiam de onde vinha tanta sabedoria, de onde vinha tanto conhecimento, aleluia. Mas eles sabiam que Jesus veio, né? Assim oficialmente, Jesus era filho de José, né? O carpinteiro. Jesus era filho de Maria, aquela mulher do lar, e ambos moravam em Nazaré, aleluia. Ambos eram de uma cidade, digamos assim, pacata, de uma cidade onde todo mundo vai olhar para aquela cidade e não espera sair nada de lá, onde as pessoas iam olhar para Nazaré já e tinha aquele pré-julgamento, que não ia sair nada de bom de lá, que lá não produzia nada, aleluia. Mas foi de lá que o Senhor veio, da Galileia, de Nazaré, e Jesus ele trouxe o reino de Deus. Só que João Batista já estava anunciando esse reino. João Batista já estava falando que após ele viria alguém que era melhor do que ele, que era maior do que ele, a qual ele mesmo não era digno de desatar as correias de sua sandália. João Batista já estava falando de Jesus Cristo, que ele estava chegando, estava próximo, que iria vir e ia revolucionar o mundo, ia trazer uma mensagem que ia mudar o mundo, aleluia. E essa mensagem até hoje ela é pregada, essa mensagem até hoje é levada. Mas nós entendemos que com o passar do tempo, a mensagem do evangelho, em muitos casos, elas são distorcidas. Naquela época também foi distorcida a mensagem do evangelho. Naquela época também foi distorcida. Logo após a morte de Jesus, o ministério, o crescimento da igreja, quando a igreja começou a crescer, os discípulos, os apóstolos começaram a levar o evangelho, sofrer perseguição, e a igreja já estava estabelecida, e de dentro da igreja começou a surgir pessoas com um outro ensinamento, começou a surgir pessoas com uma outra doutrina, com uma outra visão, uma outra forma de levar o evangelho, um evangelho mais fácil, mais prático, um evangelho que não precisava tudo aquilo, aleluia. Começou a se levantar de dentro da igreja, e nós vamos ver isso na igreja primitiva, várias pessoas falando desse evangelho, aleluia. Aí começa a nascer as seitas, as heresias, de dentro do próprio evangelho. Em uma certa feita, o apóstolo Paulo vai chegar na igreja,
e vai dizer: olha, entenda uma coisa, que vai entrar no meio de vós lobos e devoradores. Jesus já dizia isso. Pessoas com um outro evangelho, trazendo uma outra palavra, uma outra visão, uma outra missão, mas não acrediteis. Aleluia. Entenda bem, que se houver um outro evangelho além desse do que eu vos tenho ensinado, seja considerado maldito. Pois o evangelho é esse: Cristo Jesus ressuscitado, Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, que veio em forma de homem, morreu e ressuscitou. Aleluias. Esse é o evangelho a qual é apregoado, esse é o evangelho a qual é passado. E Jesus, ele vai dizendo que eu sou o bom pastor. E o bom pastor, aleluias, quando as ovelhas encontram o bom pastor, as ovelhas, elas seguem o pastor, porque elas conhecem a sua voz. As ovelhas conhecem a voz do pastor, e da mesma forma o pastor conhece as suas ovelhas. Mas quando se fala de ovelhas, quando se fala de pastor, está falando de uma ligação entre um condutor e aqueles que está sendo conduzido. Ou melhor dizendo, há uma ligação entre o líder e aqueles que está sendo liderado. E a gente sabe que mesmo quando todos aqueles que trabalham com equipe, todos aqueles que trabalham com uma visão, com um grupo de pessoas, ele vai ter aqueles que seguem e aqueles que não seguem, aqueles fáceis de entender e aqueles que é difícil de entender. Mas nós entendemos que a palavra de Deus, quando está falando de ovelhas, está falando de, aleluia, de almas, de vida. E Jesus, como bom pastor, está trazendo um evangelho, que Jesus, ele vai se intitular como ele é a porta. Jesus, ele é a porta do curral das ovelhas. E ele deixa bem claro que aquele que entra por outro lado não é o pastor das ovelhas. Imagina uma coisa: tu chega na tua casa, tu vai pular a janela? Tu chega na tua casa e vai entrar para a tua casa, tu vai entrar por um outro lado que não seja a porta? Pode acontecer quando esquecer a chave, né? Do lado. Tem que dar um jeito. Mas nós entendemos que quando chegamos na nossa casa, entramos pela porta. Mas o ladrão e salteador, ele vai entrar não pela porta, mas aonde ele achar uma brecha, aonde ele achar um ponto fraco na tua casa. No reino de Deus também não é diferente. Jesus está falando que ele é o pastor das ovelhas. Mas o inimigo, o diabo, ele veio senão para matar, roubar e destruir. Ele veio para destruir a vida daqueles que têm a sua vida estabelecida, a sua vida formada. Ele veio para destruir senão aquilo que está construído. Não tem como o inimigo de nossas almas destruir aquilo que já está destruído, mas ele veio destruir aquilo que está construído, aquilo que está firmado. E Jesus a todo tempo está dizendo que ele é a porta, que ele é a porta do curral das ovelhas. Mas o inimigo, ele vai entrar, aleluia, ele vai tentar entrar, mas ele não pode conseguir, porque conhecemos a voz do Senhor, conhecemos, aleluia, a voz do bom pastor. O evangelho, irmãos, é a porta da entrada. O evangelho de Cristo Jesus, aleluia, é a porta que nós temos para chegar ao reino de Deus, para chegar aos céus. É o evangelho. Não há outro caminho, não há uma outra forma de nós chegarmos a Cristo, se não for por Ele. Não há uma outra forma de nós chegarmos ao reino de Deus, ao chegar ao céu, se não for por Cristo Jesus. Então nós entendemos isso, que nós precisamos estar ligado a Cristo Jesus. Precisamos estar ligado à mensagem do evangelho. Aleluia. Precisamos estar ligado àquilo que o Senhor traz para as nossas vidas, aquilo que o Senhor traz para dentro de nós, aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar em nós, quer falar conosco. Aleluia. Glória a Deus. E não nos deixarmos levar por rodas de palavras,
ou de ensinamentos que vai trazer uma instabilidade àquilo que você acredita. Nós temos fé, e hoje nós estamos em memória de Cristo. Em memória de Cristo, participar da ceia. E Jesus vai dizer: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Aleluia. Percebe a necessidade que nós temos de ser um participante? Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, aquele que quiser fazer parte do reino de Deus precisa comer da minha carne, precisa beber do meu sangue. Em outras palavras, nós não estamos dizendo simplesmente do ato da ceia, não estamos dizendo simplesmente da ação em comer a ceia do Senhor, mas nós estamos falando da forma que você tem que viver, da sua decisão, da decisão que você tem que tomar, como tem que ser a sua vida perante Deus, como a sua vida tem que ser espiritual. Não tem como nós queremos ser participante de Cristo e não beber do sangue de Cristo. Não tem como nós queremos ser participante de Cristo e não comer da carne de Cristo, não ser participantes do sofrimento de Cristo, não ser participante do sofrimento do Evangelho. Aleluia. Entendemos que Deus, Ele é amor, e por amor Ele se entregou por mim e por você. Por amor Ele foi para a cruz. Ele disse que Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. E no momento da crucificação de Jesus, o que Jesus disse? Pai, aleluias, perdoa eles que não sabem o que fazem. Jesus foi preso em uma cruz, aleluias, e crucificado, mas não foi, aleluias, por que ele tinha que ir, mas ele foi assim: olha, eu entrego a minha vida, eles não estão tirando a minha vida, mas eu a entrego. E ele disse isso: olha, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Foi por amor, aleluia. Foi por amor que Jesus foi na cruz do Calvário. Foi por amor que Ele, aleluia, não se usurpou sendo Deus, com todo o poderio que Jesus tinha. Que logo mesmo quando Jesus foi preso ali, junto com os seus discípulos, chegou-se os soldados, aleluia, para prendê-lo. E a palavra vai dizer que num daqueles momentos, Pedro, agindo humanamente e não entendendo aquilo que Jesus estava trazendo para eles, Pedro saca da espada e corta-lhe a orelha do soldado. É soldado? Glória a Deus. Pedro corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Pedro age por impulso ali. Por impulso, Pedro corta-lhe as orelhas. Mas vai entender onde eu quero chegar? E Jesus vai ver aquela ação e vai gritar com Pedro: Pedro, não faça isso, porque com espada fere, será ferido. Entenda que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra a espada. Aí Jesus vai lá e pega a orelha do moço e coloca no lugar. Eita, aleluia. E Jesus vai falar algo importante. Jesus vai dizer assim: ou tu acha, dizendo para Pedro, ou você acha que se eu quisesse, Jesus dizendo, se eu quisesse, eu pediria ao Pai, e Ele mandaria mais de tão celestial este anjo. Jesus não se usurpou sendo Deus e agir igual a Deus, mas se Ele quisesse, Ele mandaria os anjos acabar com todo mundo ali, se Ele quisesse. E Jesus, na sua tentação lá em Mateus 4, o diabo vai provar Jesus nessa área: mas se tu é o Filho de Deus, por que você não lança daqui para baixo?
Se tu é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão e coma. Se tu és o Filho de Deus, olha, está vendo toda essa beleza, toda essa glória do mundo? Eu te darei se tu prostrares, me adorares. Olha a ousadia do diabo em que estava tentando a Jesus. E em todo momento o diabo estava tentando a Jesus para que Jesus provasse, aleluias, daquilo que ele tinha a oferecer, de se usurpasse em se gloriar, aleluias. Mas entenda que se de repente Jesus falar, não, eu não vou passar por isso, mano, acaba com todo mundo, mas Jesus não ia cumprir o propósito de Deus, que era por amor, que não era, aleluias, algo forçado, era algo voluntário, a ação de Cristo na cruz do Calvário. E nós entendemos a grandeza desse evangelho, nós entendemos, aleluias, a grandeza do amor de Deus para com a nossa vida, irmãos, porque não precisa, irmãos, nós irmos muito longe para nós sentirmos e sermos alcançados pela graça de Deus. Não precisa nós sair de uma cidade para outra para ser alcançados pela graça de Deus, a ser alcançado por esse amor, por esse evangelho de Cristo Jesus. Aonde você está mesmo, você pode ser alcançado por esse evangelho. Glória a Deus. E nós temos que estar sempre sensível ao Espírito Santo e atento à voz do Senhor. Jesus, se Ele quisesse, Ele poderia passar aquele cálice, poderia passar por aquilo, irmãos, mas foi por amor que Ele se entregou à sua vida. Houve uma necessidade, e necessidade essa que era a necessidade da reconciliação. Uma hora que o homem pecou contra Deus, uma hora que o homem pecou, aleluias, contra o Pai, acabou-se, não tinha mais solução, não tinha mais jeito. Uma hora que o homem saiu da presença de Deus, abandonou-se, não tinha mais como voltar. Como voltar novamente? Nós vimos isso no pecado original, mas o Senhor Deus fazendo uma promessa futura para a sua igreja, fazendo uma promessa futura que traria uma reconciliação entre o homem e Deus. Está chegando esse momento. Jesus é a porta da reconciliação. Jesus é a porta que nos leva a Deus. Jesus é a porta que nos liga novamente ao Criador. Jesus é a porta que nos liga novamente aos céus, à majestade de Deus, aleluias. E Ele vai dizer que, olha, não tem outra forma, não tem outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E essa reconciliação, aleluias, essa necessidade de reconciliarmos com Deus, nos faz aceitar este evangelho, nos faz aceitar, aleluias, pois somos tocados pelo poder da palavra, somos tocados pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Pois outrora éramos nós também excluídos e rejeitados, mas o Senhor nos alcançou pela tua graça, o Senhor nos alcançou pela sua misericórdia, aleluias. E misericórdia é essa que se estende, irmãos, pois essa promessa, ela não diz respeito somente a nós, mas a mim, a você, aos nossos filhos e aos filhos de nossos filhos, e todos aqueles a qual ouvirem a palavra do Senhor e crer, aleluia, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aleluias. E nós aguardamos o grande feito, aleluias, aguardamos o grande dia. Nós estamos aguardando um evento que não haverá outro igual. Nós aguardamos o arrebatamento da igreja. Nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja.
E quando se fala em memória de mim, quando se fala em memória de Cristo, às vezes vamos no cemitério, né? Aí está lá nas lápides, em memória de fulano de tal, em memória de ciclano, em memória, lá na lápide está, né? Mas quando chegamos ao túmulo de Jesus, não tem nada lá. Aleluia. Porque Ele ressuscitou. E para nós, a Santa Ceia é em memória de Cristo. A igreja precisa estar lembrando a memória de Cristo. É em memória de Cristo que participamos, é em memória de Cristo que somos participantes. Mas entendemos que a igreja precisa estar ligada no Senhor. A igreja precisa estar em constante ação com Cristo Jesus, para que possa entender, aleluia, se ser um participante e trazer isso à sua memória, que esse ato é importante e é o que nos leva a Deus, é o que nos mantém ligado ao Senhor. Por que lutamos? Por que trabalhamos? Por que corremos tanto? Não é para alcançar um objetivo? A obra de Deus é da mesma forma. Lutamos, trabalhamos, porque sabemos que seremos recompensados por Deus. Acreditamos em algo, lutamos por algo que permanece. E Jesus vai falar do seu reino, vai dar o caminho, e vai dizer que Ele é a porta. Aleluia. E quando Jesus estava perante Pilatos, no seu sofrimento, passando aquele momento de agonia, estava sendo julgado, aleluia, estava sendo ali dilacerado, sem cometer nenhum pecado. E Pilatos, alguém que não temia a Deus, alguém que não tinha visão do reino, alguém que não conhecia a Deus, não conhecia o Evangelho, até ele foi alcançado pela misericórdia, aleluia, porque quando ele estava julgando a Cristo Jesus, por 2 vezes Pilatos pega Jesus e leva novamente aqueles que Jesus veio, aqueles que levaram a Jesus, aqueles fariseus, aqueles que estavam ali para acusar a Jesus, por 2 vezes levam a Jesus até Pilatos, e Jesus vai interrogar a Jesus, Pilatos vai interrogar a Jesus e vai dizer: olha, está aí o homem, eu não vejo pecado algum, eu não vejo crime algum nele. Mas Pilatos já estava acostumado a fazer aquele ritual de crucificação, de condenar, de julgar. Mas quando ele olhou a Jesus, e olhando de cima a baixo, e não viu pecado nenhum em Jesus, não viu nada que o condenasse à morte, aleluias, e leva novamente aos fariseus, escribas, ele fala: olha, eu não vejo pecado nenhum neste homem, por que vocês querem fazer isso? E aí começa o processo de acusação, blasfemando, xingando, e nisso Jesus já estava sendo dilacerado, já havia sido, aleluias, flagelado, passando por aquele momento de agonia, aleluias, e questionado Jesus, nenhuma palavra em sua defesa. E era questionado: vocês não vão se defender, você não vai falar nada, aleluia. Mas Jesus sabia da sua missão, Jesus sabia do que ele precisava passar, Jesus sabia que ele precisava estar ali naquele momento, que ele precisava sofrer, que
que Ele precisava carregar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, que Ele precisava estar ali, porque se Jesus não estivesse ali, não haveria reconciliação entre nós e Deus, não haveria uma reconciliação entre nós e o Senhor. Mas foi pela graça, nós fomos alcançados pela ação de Cristo Jesus ali na cruz do Calvário, aonde derramou, aleluia, o teu sangue. E Ele disse: eis aí o homem, julgue de acordo com as vossas leis, porque eu não vejo nada que possa acusá-lo. Aleluias. E ali no meio havia muitas pessoas que estavam sofrendo com Jesus, como também estavam aqueles que estavam querendo matar. Crucifica, crucifica, aleluias, solta Barrabás e crucifica Jesus. Como foi falado nessa noite, a inversão de valores. O bom está sendo mal, e o mal está sendo bom, porque está sendo implantado de uma forma sorrateira na vida das pessoas. Está sendo implantado de uma forma sorrateira na vida das pessoas que até mesmo nós não estamos percebendo. Há uma estratégia do inimigo em implantar a maldade dentro do coração das pessoas, irmãos, que essa maldade ela está se passando como bem. Hoje o mal não faz tão mal, não é? O mal não faz tão mal. Estamos acostumados não, é normal, isso é simples, irmãos. Seja de qualquer veículo de comunicação, está sendo implantado algo que está indo contra. Nós percebemos uma inversão de valores, mas o Senhor nos traz a trazer à memória aquilo que nós acreditamos, a nossa fé. O que nós acreditamos, não podemos abrir mão do que nós acreditamos, daquilo que nós cremos, daquilo que nós apregoamos. Porque quando nós negamos de falarmos a verdade, quando negamos de falar de Cristo Jesus, do Evangelho, nós estamos negando a Cristo Jesus. Quando nós nos recusamos de falar do amor de Deus, ou falar deste Evangelho de salvação, de falar que pecado é pecado e não negociamos com o pecado. Enquanto nós nos recusamos de falar a verdade do Senhor Jesus Cristo, estamos simplesmente sendo enganados a nós mesmos. Mas não, irmãos, não negociamos o Evangelho precisa ser pregado, o Evangelho precisa ser falado a toda criatura. Jesus veio para salvar, para dar vida e vida em abundância. Mas o diabo, o migrador, o devorador, ele veio para trazer a discórdia, ele veio para trazer, aleluias, a desavença. Glória a Deus. Então diga à igreja: despertar a igreja do Senhor. Despertai nesses últimos dias, a qual a igreja está vivendo nesta terra, porque nós já estamos nos últimos dias. Apóstolo Paulo falou que eles estavam já nos últimos dias, aguardava a igreja, aguardava a volta de Cristo naquela época, aleluias. E hoje nós estamos vivendo já a sexta dispensação. Estamos vivendo já a sexta dispensação, que é a dispensação da graça. E essa dispensação é onde nós, aleluia, somos alcançados pelo Cordeiro e aguardamos o último evento da dispensação da graça, que é o arrebatamento da igreja. E após o arrebatamento da igreja, entraremos na próxima dispensação, que é a dispensação do milênio, aleluia. Estás a igreja preparada, aleluias, para ser arrebatada com Cristo? Estás a igreja preparada para encontrar com o seu Senhor? Estás a noiva preparada para encontrar com o noivo?
O Senhor vem buscar uma igreja lavada e remida do sangue do Cordeiro, quer dizer, uma igreja que não se corrompeu, uma igreja que guarda os princípios da palavra de Deus, uma igreja que não negocia com Jezabel, que não negocia com Acabe, aleluias, mesmo que tenha que perder a sua vida por amor a este evangelho, mas uma igreja que permanece fiel até o fim. Mas entendemos que é no fim que teremos a vitória, porque aquele que perseverar até o fim, eu farei coluna do templo de meu Deus, aleluia. Aquele que aguentar até o fim receberá, aleluia, a coroa da vida, aleluia, a coroa de vitória, aleluias. Nós aguardamos esse dia, irmãos, aguardamos o dia que o Senhor nos vem buscar. Glória a Deus, aleluia. Estejamos nós atentos àquilo que o Senhor tem a dizer, aleluias. Não negocia, irmãos, não negocia, aleluias, a tua salvação por nada. Não troque a tua salvação, não troque a tua primogenitura, não troque, aleluias, a tua bênção, não troque as promessas do Senhor, aleluias, por conversas furadas. Não troque, aleluias, as promessas de Deus simplesmente por achismo, por acharem, por uma coisa vulnerável. Não troque, mas persevere, fique firme e aguarde a promessa do Senhor na tua vida. E seja nós alcançados e agraciados por Deus, aleluias, pois o Senhor virá buscar a tua igreja, e sejamos nós atentos a ouvir a voz do Senhor, aleluias, e entrar pela porta, aleluias. Amém. Eu quero orar pela sua vida, orar pela tua casa, e você que está nos assistindo, que Deus possa ter alcançado você, aleluias, através dessa mensagem, através dos louvores deste culto. Peço a você, compartilhe essa transmissão em nome de Jesus, amém, e que Deus possa conduzir a tua vida, conduzir os teus caminhos em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja abençoado por Deus e alcançado pelas misericórdias, amém. Que Deus esteja com você todos os momentos de sua vida. Receba do Senhor a promessa, receba do Senhor o livramento de Deus. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.